Porque tem hora que eu vou dar um não e eu vou sentir a culpa. Mas eu não quero sentir. Então, fica arrumando um jeitinho. Mas a culpa ela vem da insegurança, né? Sim, A partir do momento sim. que você se sente seguro e que você sabe que esse não, ele não é algo proposital, ele não é uma birra, ele não é porque você não quer fazer, porque simplesmente você naquele momento não pode fazer. Sim. Então, eu digo a você, você não vai sentir essa culpa. A culpa, ela só vem quando ela está carregada de uma ação. Eu acabo entendendo que ela vem no nosso mundo que não permite esse limite estratégico. Né? Então, muitas vezes, a gente não tem essa organização aqui, né? A gente não tem essa organização de entender ainda esse sentimento. A gente fica com medo de perder relacionamentos, é a insegurança que você falou, fico com medo de chatear, fico com medo de ser mal vista. Então, como a gente não tem esse limite, vem esse sentimento, vem a culpa e o comportamento, né? As bordas mal organizadas do limite, extravasam, né? Isso. Extravasa e torna uma relação ruim, que não é uma relação honesta, e as crianças copiam isso. Isso. Eu lembro que quando eu era criança, na minha casa tinha muito um discurso de que, não vou comprar isso porque em casa tem. Eu pedi um chiclete. Não, em casa tem. Eu lembro em casa que não quando tinha. eu chegava em casa, não tinha um sorvete, não tinha um chiclete, não tinha um biscoito. E eu prometi para mim, na vida, que eu não iria fazer isso com os meus filhos. E a partir do momento que eu fui estudando mais sobre família, sobre comportamento, eu fui percebendo que essa mentira, ela muitas vezes é o gatilho da birra. Porque a criança, ela vai ali entendendo que não tem realmente em casa, Quando e aí ela se desregula, né? Ela, não, eu quero. E a mãe, não, tem em casa. Não, mas eu quero. Tem em casa, meu filho. Mas ele já sabe, ele já teve uma experiência de que não tinha em casa. Então, assim, na minha casa, eu sempre fui muito honesta com os meus filhos. Então, meu filho tem em casa. E ele, tá bom, mamãe, tá certo. Porque ele sabia, ele tinha essa segurança de que tinha em casa. Então, quando você dá um não, quando você está nesse contexto, que você se conhece, que você entende que aquele não, ele é seguro, eu juro a você, a culpa, ela não lhe visita. Ela não lhe visita, porque agora é óbvio que a gente também vai, nessa estrada, né, do autoconhecimento, a gente vai aprendendo sobre como comunicar esse não. Porque isso faz também toda a diferença no processo. Uma coisa é dizer, não, eu não vou. Outra coisa é eu chegar e dizer, eu não estou me sentindo muito bem, eu não vou. Mas, assim, eu realmente não estou me sentindo bem. Né? Eu não vou poder ir. Um sentimento autêntico. Mas, assim, na próxima, a gente vai. Ponto. Está se justificando, Natasha. Mas essa justificativa, quando ela tem profundidade, ela é verdadeira, ela muda todo o contexto. Agora, quando ela é mentirosa, né? Ou quando ela traz inverdades, aí o caldo engrossa. Porque a pessoa percebe. Aí você se sente culpado porque você disse um não. Aí as crianças crescem, né? Nesse ambiente em que mentir é uma desculpa. Né? Natasha, como nós já estamos no final do tempo, está passando rápido. Eu quero fazer uma pergunta. É que o papo está tão gostoso. É possível, diante de tantos desafios, a gente citou vários, você explicou com muita maestria, é possível, com tantos desafios na maternidade, nós sermos felizes? Sim. A felicidade cabe na maternidade? Com certeza. Fale sobre isso. Com certeza. E ela está muito voltada ao autoconhecimento. Né? Uma mãe feliz, ela consegue educar e consegue criar filhos felizes. Então, como é que eu vou buscar? Não é questão de individualismo, né? Não é você ser egoísta. É aquela questão mesmo do avião. O avião está caindo, você precisa botar a máscara em você para poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, a partir do momento que, enquanto mãe, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei das coisas que eu gosto, e eu me permito ser Natasha, ser mãe, ser esposa, ser amiga. Quando eu coloco cada coisa no seu devido lugar, eu consigo não ter brechas. Porque está tudo ocupadinho ali. E uma coisa vai entendendo a outra e o processo vai fluindo e a gente vai sendo cada vez mais feliz. Porque antes de ser mãe, a gente é uma pessoa, é um ser humano que precisa ser feliz.
para que os nossos filhos, eles também sejam felizes. Fantástico. E entendendo a felicidade, né? Acho que em vários episódios desse podcast eu trago muito isso. Felicidade, quando a gente fala sobre ser feliz, não é você estar o tempo todo num estado de alegria, confiança, esperança, né? Paz, bem-estar. Felicidade também é você saber modular as emoções difíceis, desagradáveis, viver situações de conflito, né? Superar, viver superações. Felicidade é todo esse percurso que é perpassado não só pelo bem-estar, mas sabendo viver de forma mais funcional o mal-estar também. Do jeito que a educação positiva ela ficou confundida com permissividade, isso foi errado e deu assim descambou para um lugar ruim, a felicidade, a ciência da felicidade também foi confundida, que virou a tal da positividade tóxica. Tenho que estar bem o tempo todo, não relativize isso, minimize isso, não sinta isso, não precisa ficar assim. Não, sinta. Né? Agora aprenda a sentir da melhor forma, aprenda a sentir, né, da melhor maneira, regule essa emoção, module, escolha a sua ação para você não viver reação emocional, mas e sim você viver as respostas emocionais saudáveis. De que emoções? De todas. Porque se a gente for ver o divertidamente, é uma batalha de emoção difícil para tal da alegria, que é nosso córtex pré-frontal, dá conta daquilo ali, né? Mas é perfeito, né? No processo, eu acho que quando a gente se acolhe e a gente se permite sentir, a gente valoriza ainda mais a felicidade. Verdade. Porque a gente entende que aquilo ali faz parte do processo, não é o processo. Se você olha para aquilo como processo, você nunca vai ser algo inatingível. E que legal a gente ter momentos de felicidades, né? Entender, se acolher. Porque, às vezes, a gente está triste e aí o tempo passa, a gente se acolhe e aí, quando vem a felicidade, a gente dá muito mais valor do que se a gente vivesse feliz o tempo todo. Acho que seria um saco, né? Vamos combinar. A gente não daria nem a devida importância a isso. Então, eu acho que nesse processo, o mais importante é a gente se acolher. Eu acho que, como você bem falou, escutar as emoções e aprender sobre elas. Porque a gente vem de uma geração em que pouco se falava em emoções. Tem muitos adultos que têm dificuldade, né, em gerenciar, em regular, em entender o que está sentindo. Não sabe nem nomear, Não sabe nem nomear. Assim, como é que você está me sentindo? Não estou muito bem, mas como é que você está sentindo? Não, eu não sei dizer. Eu me lembro de um atendimento onde tudo que essa paciente sentia era ansiedade. E um dos trabalhos terapêuticos foi ela entender que, olha, isso aqui é medo, isso aqui é angústia, isso aqui é ansiedade, isso aqui é raiva, isso aqui é tristeza. Isso aqui é expectativa, né? Isso aqui é alegria, mas tu bota tudo na conta da ansiedade. Então, eu tô ali o tempo todo reverberando numa única emoção, porque eu não sabia nomear as outras. Porque nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo.